Clara sempre soube que a vida a dois não era perfeita, mas, por anos, acreditou que seu casamento com Gustavo era sólido. Ele era carismático, bem-sucedido e sabia como cativar as pessoas ao seu redor. No entanto, por trás das portas fechadas de casa, Gustavo era outra pessoa. Sempre fazia comentários sutis que minavam a confiança de Clara e a faziam questionar seu valor. Clara era professora, apaixonada pelo que fazia, mas Gustavo fazia questão de lembrar que o salário de professora não pagava nem o jantar de uma sexta-feira. Aos poucos, ela foi aprendendo a sorrir e fingir que estava tudo bem. Até aquela noite, a reunião de família na casa dos pais de Gustavo era algo que Clara sempre temia. Ele se transformava em alguém ainda mais cruel nesses encontros, sempre tentando se exibir ou colocá-la em situações desconfortáveis. Dessa vez, no entanto, Clara tinha algo diferente, um segredo que ela guardava há meses, mas que podia virar sua vida, e a de Gustavo, de cabeça para baixo. Enquanto Clara ajudava a sogra na cozinha, ela ouviu Gustavo no outro cômodo. Ele fazia piadas sobre o pequeno trabalho de Clara, dizendo aos parentes que ela só trabalhava por hobby. O sangue dela começou a ferver, mas ela decidiu esperar. Havia um momento certo para tudo. Durante o jantar, Gustavo parecia disposto a impressionar. Ele começou a falar sobre sua empresa, seus investimentos e como era o pilar daquela família. Clara permaneceu calada, observando-se inflar como um balão. Foi então que Gustavo virou o foco para ela. Clara, querida, por que você não conta para todos como foi seu grande dia na escola? Deve ter sido emocionante ensinar a criançada a colorir, não é? Disse ele, com um sorriso maldoso. Os risos ao redor da mesa foram abafados, mas Clara sentiu cada um como uma faca. Ela respirou fundo, mas antes que pudesse responder, Gustavo continuou. É claro, não é todo mundo que pode fazer algo tão nobre. Alguém tem que cuidar dos pequenos enquanto nós, adultos, fazemos o trabalho de verdade. A sala ficou em silêncio. Alguns parentes trocaram olhares desconfortáveis, mas ninguém ousou contradizer Gustavo. Clara olhou para ele e percebeu que era hora. Que interessante você falar de trabalho de verdade, Gustavo. Por que você não conta para todos sobre o que aconteceu há 3 meses no escritório? A expressão de Gustavo mudou instantaneamente. Ele engasgou com o vinho e tentou disfarçar, rindo nervosamente. Não sei do que você está falando, querida, mas Clara sabia que tinha plantado a dúvida nos outros. Depois do jantar, enquanto os parentes se dispersavam entre a sala de estar e o jardim, Clara foi confrontada por Gustavo. O que você acha que está fazendo? Ele sussurrou, com os dentes cerrados. Está tentando me envergonhar. Clara sorriu calmamente, apenas mostrando que o pilar da família talvez tenha algumas rachaduras. Gustavo, ele estava claramente nervoso, mas tentou manter a postura. Clara sabia que ele jamais esperaria o que estava por vir. Na hora da sobremesa, Gustavo retomou o controle da conversa, tentando desviar o foco. Ele começou a contar uma história sobre uma viagem de negócios, mas Clara interrompeu. Gustavo, você não contou para sua família que quase perdeu o emprego? Perguntou ela, em um tom inocente. Os olhos dele se arregalaram. E a sala ficou em silêncio. Não sei do que você está falando, respondeu Gustavo, tentando rir. Clara inclinou-se para a frente, olhando diretamente nos olhos dele. Eu estou falando do dia em que você foi chamado pelo chefe e teve que implorar para não ser demitido por causa de... Bom, todos sabemos por quê, não é? Os parentes começaram a cochichar, curiosos e tensos. Gustavo estava pálido. Gustavo tentou mudar de assunto, mas Clara não deu trégua. Ela sabia que não podia mais recuar. Gustavo, por que você não conta sobre o erro de R$ 500.000 que quase levou sua empresa à falência? Ou prefere que eu conte? A sala explodiu em murmúrios. Gustavo tentou levantar da mesa, mas Clara continuou. Ou talvez eu deva mencionar o fato de que você usou o nome da sua empresa para financiar algo mais pessoal. Talvez um jantar caro com uma colega de trabalho. Agora, o silêncio era ensurdecedor. Gustavo estava encurralado. Sua mãe, que sempre o defendia, parecia chocada. Isso não é verdade. Ele gritou, perdendo completamente o controle. Você está inventando isso para me humilhar. Clara olhou para ele, sua voz calma mas firme. Então me desminta. Mostre seus extratos bancários.
Explique por que você retirou tanto dinheiro da conta da empresa sem justificativa. Gustavo não tinha respostas. Ele estava derrotado, e todos na sala sabiam disso. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Clara finalmente sentiu que havia recuperado o controle sobre sua vida. Gustavo tentou confrontá-la em casa, mas ela já havia tomado sua decisão. Eu passei anos sendo diminuída por você, Gustavo. Mas agora acabou. Já falei com um advogado. Estou me divorciando. Ele tentou argumentar, pedir desculpas, até implorar, mas Clara estava irredutível. A notícia do segredo de Gustavo se espalhou rapidamente pela família e pela comunidade. Ele perdeu o respeito que tanto prezava, e sua imagem de pilar da família foi destruída. Quanto a Clara, ela recomeçou sua vida com força e dignidade. Passou a dar palestras sobre empoderamento feminino, contando sua história para inspirar outras mulheres a não aceitarem menos do que merecem. E, toda vez que pensava naquela noite, ela sorria. Porque, naquele jantar, ela não apenas revelou o segredo de Gustavo, ela finalmente se libertou. Obrigado por assistir a mais uma história aqui no Livro Aberto. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem ama boas histórias. Ah, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Comente aqui embaixo o que achou da história de hoje e qual tema você gostaria de explorar nos próximos vídeos. Até a próxima leitura, e lembre-se, cada página vira uma nova aventura.